Continuamos a falar então dos impactos aí das queimadas, né, da seca no agronegócio, viu? Produções de café foram então afetadas pelas queimadas em diferentes regiões do país e sofrem então com a seca. Eu vou conversar agora com o Fernando Madeira, que ele é gerente da cooperativa em Nova Resende, lá em Minas Gerais, a cooperativa Cooper Vitae. Muito bem-vindo, boa tarde, Fernando. Boa tarde, Simone. Muito obrigado aí por esse momento. É um prazer estar aí com vocês ao vivo. E a gente está repercutindo aqui, não é, ao longo da semana, né, e tudo o que está acontecendo e os impactos, né, na biodiversidade. Acabamos de ver aí no Pantanal com as queimadas, não só no Pantanal, mas a gente vê todas essas queimadas que ocorreram, né, nas lavouras, nos canaviais em São Paulo, enfim. Situação das lavouras de café também, não é? A gente sabe que teve esse impacto por lá. O que os cafeicultores mineiros estão relatando aí para vocês em relação à cooperativa, né, dessa situação nas lavouras? Bom, relato de forma geral, né, que a seca e a alta temperatura têm se prolongado além do normal, né? Então é um momento assim um pouco apreensivo, né? Algumas lavouras já tiveram suas floradas precoces, mas a gente ainda não consegue ver qual foi o pegamento dessas floradas, né? E todo mundo fica muito apreensivo, porque assim como no café, como na cana-de-açúcar, com um tempo muito seco, nas lavouras que foram feitas esqueletamentos, corre o risco também de ocorrer queimadas, né? De queimar a lavoura de café, por conta desse longo período de estiagem. Então, a gente fica torcendo aí para que passe essas queimadas e para que logo venha a chuva. Né, Fernando, porque a gente viu aí em relação a São Paulo, né, as lavouras afetadas aí, próximas à cafeicultura também, essa proximidade aí acabou ocorrendo nessa queimada aí, quando a gente fala na cafeicultura lá de São Paulo. Mas esse problema que você falou aí, essa apreensão por parte dos cafeicultores de Minas Gerais, a gente não vê esse problema, então, de queimadas aí, não é, nos cafezais, mas a seca, a falta de umidade, como você falou aí, ó, a florada precoce. Nesse caso, faltando essa umidade, esperando que essa chuva venha agora ainda em setembro, quando a gente fala nos botões florais, está tendo, está prejudicado esse pegamento por conta disso, da umidade e essa espera, apreensão pela chuva agora em setembro? Sim, com certeza prejudica muito, né? A alta temperatura, ela influencia muito no pegamento do botão floral, né? Então, a gente fica aguardando para ver qual que vai ser o real impacto da alta temperatura de agora no pegamento, né? Então, nesse momento, não tem muito o que fazer, somente aguardar mesmo a chuva, né? E assim que chover, a gente consegue, a campo, tá fazendo um levantamento de qual foi o percentual atingido, né, do pegamento, né, da florada, por conta de alta temperatura. A gente sabe que quando tem alta temperatura, o chumbinho ali ele não suporta por muito tempo. Então, com alta temperatura e falta de água, já começa a ter um certo prejuízo na produção do próximo ano. Então é isso, né? Essa falta de chuva, essa umidade comprometida aí, pode interferir quando a gente fala no próximo ciclo, né? Safra 25. Com certeza, ele já começa a ter um prejuízo, né? Só que ainda está um pouco cedo para a gente poder falar em números, quão são esses números, né? Então a gente realmente vai ter que aguardar, né, a chegada da chuva, torcer para que sejam volumes satisfatórios, né, que a gente consiga abastecer o solo, formar reserva, ter períodos de chuva regulares, né, no volume necessário para que não tenha mais prejuízo. Em lavouras iniciais, em lavouras que foram plantadas o ano passado, já começa a ter a morte de algumas lavouras por conta do longo período de falta d'água. A cultura é perene, então nesse caso aí, teria que começar do zero o cafeicultor?
Então, num caso desse, ele tem que fazer a avaliação, né, junto com o técnico dele, qual que é a melhor alternativa, se ele fazer o replantio dessa lavoura ou se ele entra fazendo um novo plantio desde o zero. Fernando, para a gente já ir finalizando aqui, são quantos cafeicultores aí na região, né, Minas Gerais, em Nova Resende, e a produção aí na região? Bom, a nossa cooperativa ela é cerca de 260 cooperados, é uma cooperativa de pequenos produtores, né? A nossa média de produtor aqui é entre 7 e 8 hectares, né? E a gente consegue produzir anualmente em torno de 40 a 50 mil sacos. Somos certificados Fair Trade, né? Desde 2006, né? E a nossa certificação tem cobrado muita essa questão climática. Há muito tempo a gente já vem sofrendo, principalmente o café, seja com falta de chuva, seja com geadas, seja com é, alguns problemas de produção, né, como chuvas de pedra, também ocorreu aqui na nossa região, né? Então, o produtor de café, ele já vem há um longo período tendo essa dificuldade climática, que antigamente não existia e que hoje é uma realidade triste, mas uma realidade. Tá certo, Fernando. Muito obrigada pela nossa conversa aqui com a gente, né, para mostrar que os produtores, né, os cafeicultores aí na região de Nova Resende, né, os agricultores familiares estão preocupados, mas tem que esperar ainda essa chuva chegar para avaliar, né, esse impacto aí na produção de vocês. Fernando, muito obrigada mais uma vez, que tem uma próxima oportunidade aqui com a gente, viu? Boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde para você e a todos que nos ouvem.